Bom, então a gente chega na nossa última aula da sessão de inspeção pós-morte de aves e a gente vai falar sobre o departamento de inspeção final, também chamado de DIF. Bom, o DIF, resumindo, basicamente, ele é uma seção anexa às linhas de inspeção A, B e C, que são as linhas pós-mortem, aonde o veterinário vai dar a decisão final em relação ao destino da carcaça. E quais são essas carcaças? São carcaças que normalmente merecem um exame mais minucioso, mais acurado, que foram desviadas da linha A, B e C. Então elas vão ser desviadas para essa nória, onde vai ser feito então esse exame mais acurado. Então no departamento de inspeção final, carcaças que apresentarem problemas de ordem sanitária e que necessitem de exames complementares devem ser imediatamente desviadas ao departamento de inspeção final. Bom, como já disse, realizada por pessoal treinado especificamente para tal função, a identificação de cada carcaça e vísceras desviadas da linha de abate para a inspeção final, para o departamento de inspeção final, deverá ser mantida até o exame final do veterinário do CIF estar completado, ou seja, ele que vai dar a palavra final. O veterinário oficial responsável pela inspeção, junto ao matadouro, ele se incumbe também na missão de especificar a velocidade da nória, ou seja, às vezes apresenta um lote que tem repleto de aerossaculite, ou seja, é um lote trabalhoso na hora da inspeção, que vão ser desviadas muitas carcaças para o departamento de inspeção final, dependendo da velocidade do abate, 15 mil aves por hora, vai começar a acumular carcaça no DIF, e essas carcaças vão começar a se empilhar, a ter contato umas com as outras, promovendo assim uma contaminação cruzada. Então, quando isso acontece, o veterinário deve necessariamente reduzir a velocidade do abate para uma velocidade aceitável para a realização adequada dessa inspeção. Então, quais são os procedimentos do DIF? Examinar a carcaça de forma acurada antes de efetuar o corte. Casos de dúvida, os auxiliares de inspeção devem sempre solicitar o auxílio do veterinário. Observar os critérios de julgamento de acordo com a legislação vigente, isso a gente vai estar vendo nas linhas de inspeção, por exemplo, um abscesso localizado, você pode retirar apenas aquela parte localizada. Se o abscesso acometer a carcaça inteira, deve ser condenado todo o conjunto. Enfim, tudo isso a gente vai estar falando nas linhas de inspeção. Após o procedimento em cada carcaça, efetuar a devida marcação no ábaco. Trocar de faca sempre que necessário. Esse é um ponto importante aqui na inspeção. A cada vez que você utilizar a faca, normalmente o funcionário trabalha com um jogo de facas de cores diferentes, onde ele tem um acesso a um esterilizador repleto de água quente a 85 graus Celsius, onde enquanto ele trabalha com uma faca, a outra faca fica mergulhada no esterilizador. Isso para não haver contaminação cruzada entre uma carcaça e outra. Se você, porventura, cortar um abscesso, tiver alguma bactéria na faca, ela vai ser trocada e esterilizada enquanto você utiliza outra. Aqui é o quadro de doenças que vocês podem observar que pode acometer as carcaças, né? Então está dividido aqui em pré-inspeção, que é aquela linha de inspeção primeira que ocorre ali na seção de escaldagem, logo após a depenagem. A linha A, B e C, que ocorre no setor de evisceração, e onde caso dê alguma anormalidade, desvia-se então para o departamento de inspeção final, no DIF. Então aí está a tabela só para vocês darem uma analisada. Outro ponto importante, não só no departamento de inspeção final, mas também na inspeção propriamente dita, em qualquer abatedouro, é uma iluminação adequada. Bom, primeiramente a iluminação ela deve estar sempre protegida, caso a lâmpada se rompa, não estilhaçar os pedaços de vidro sobre a carne, o que daria uma grande contaminação física nessas carnes. Então, basicamente, elas têm que ter uma proteção, um mínimo de 500 lux para promover uma adequada iluminação, para uma adequada
inspeção dessas carcaças e miúdos, você conseguir observar nitidamente a coloração, né, qualquer tipo de anormalidade. Não pode ser utilizada nenhuma luz que mascare ou determine uma falsa impressão da coloração das carcaças em miúdos, uma luz verde, uma luz azul, não. É sempre uma luz fria com um mínimo de 500 lux de iluminação. Nas seções onde são produzidas, preparadas e armazenadas carnes e derivados de aves, as lâmpadas devem ser obrigatoriamente com protetores. Isso aí também já foi falado, caso haja um rompimento e uma contaminação, que teria que praticamente condenar toda essa carne, com o risco de uma contaminação física. E aqui também já foi falado que é em relação à velocidade do abate, dependendo do lote, se tiver um lote muito doente, com alguma afecção, começa a acumular muitas carcaças no departamento de inspeção final e os funcionários acabam não dando conta de escoar e de dar um destino adequado para elas e começa a haver então promoção de contaminação cruzada. Então o ideal é você reduzir a velocidade de abate para que isso não ocorra. E sempre que um inspetor, um fiscal estiver então vistoriando o trabalho dos auxiliares, eles devem ficar de olho em alguns pontos. Se eles estão executando integralmente e corretamente os exames, nas 3 linhas, na linha de inspeção A, que é a linha de inspeção interna da carcaça, na linha B, que é a linha de inspeção das vísceras, dos miúdos, e na linha C, que é a linha de inspeção externa da carcaça. Ver se eles estão marcando as anormalidades corretamente no quadro de marcação, se não estão deixando passar, se estão, enfim, se eles estão fazendo essa marcação corretamente. Observar a forma de trabalho deles, os cuidados higiênicos, se estão trocando as facas, se estão lavando corretamente, cortando corretamente as contusões, as fraturas, os abscessos, lavagem das mãos, desinfecção das facas, na hora de sair se está lavando corretamente o avental, deixando ele pendurado corretamente, se não está botando a tchaira escondida em algum lugar, a faca, ou seja, na hora do intervalo do banheiro, está fazendo então todas esses procedimentos corretos quanto à higiene do material usado. E verificação do cumprimento por parte dos operários da lavagem das mãos e desinfecção das facas. Bom, isso aí também apenas repetindo aqui. Então são alguns pontos que devem ser observados no departamento de inspeção final. Basicamente é isso, mas vocês podem se aprofundar então com os materiais complementares que estão na última sessão do curso. E qualquer dúvida vocês enviam um e-mail diretamente para mim ou então me façam um questionamento direto no site do curso.